Capítulo 217, a que devemos o prazer, ao contrário de um antagonista. Um raio divino brilhou no céu e, como se tivesse atravessando universos e espaço, pousou no chão. Depois de retirar o artefato de destruição de domínio, Gu Shangji saiu da luz ofuscante. Ninguém podia perceber seu rosto ambíguo, pois estava escondido em uma camada de névoa. Como seu osso celestial estava brilhando, em sua vestimenta branca com mangas largas, ele olhou para os rios e cidades extravagantes com um rosto calmo. Tal maneirismo dele o fazia parecer extraordinário e celestial. Este deve ser o lugar certo. Gu Shangji assentiu enquanto fechava os olhos para detectar a aura dos princípios do mundo no ar. O reino da estrela celestial era um reino inferior que estava a uma distância imensurável do domínio interno do reino superior. Se Gu Shangji não tivesse plantado algo em Ilmingkong e rastreado com sua aura, ele não teria imaginado que a reencarnação do mortal Oni renasceria aqui. A julgar pelas barreiras espaciais, os cultivadores deste reino só poderiam alcançar o reino sagrado com seu limiar no reino do Senhor Sagrado. No entanto, pode haver alguns seres do reino do Rei Sagrado que nasceram com condições incomuns que selaram seu próprio sangue e decidiram se esconder no reino inferior em vez de ascender ao reino superior. Mas para alguém dar à luz um fortuito, o próprio mortal, este reino pode exceder minhas expectativas, seja prosperidade ou sorte. Enquanto Gu Shangji murmurava, uma camada de névoa surgiu ao redor de seu corpo, tornando sua aparência mais ambígua e misteriosa, e ninguém seria capaz de reconhecê-lo, exceto aqueles que o conheciam de perto. Portanto, no reino da estrela celestial, ninguém seria capaz de reconhecê-lo, exceto Ilmingkong e seus seguidores. No entanto, por uma questão de segurança, Gu Shangji decidiu não revelar sua verdadeira face sem um bom motivo, ou ele poderia causar distúrbios desnecessários. Ao mesmo tempo, isso também evitava que os especialistas do reino notassem algo estranho assim que Ilmingkong descobrisse algo. Essencialmente, aqueles no Palácio Mortal acabariam vasculhando esta área, e se eles o encontrassem aqui, seria um problema para ele se explicar. A essa altura, a situação seria desastrosa uma vez que sua intenção suspeita em relação à reencarnação do mortal fosse exposta, e isso poderia até frustrar seu plano de substituir a reencarnação do mortal. Bem, minha prioridade agora é reunir informações sobre este reino antes do meu encontro com Ilmingkong. Já que ela tinha confiança para vir primeiro, ela deve possuir certo conhecimento sobre isso. Gu Shangji adivinhou em seu coração. E rapidamente, ele formou um plano mestre meticuloso em sua mente. Aquela viga não deve ser humana. Talvez um imortal do reino superior. Naquele momento, incontáveis, cuja atenção foi atraída pela luz do farol, apareceram de todas as direções, olhando para Gu Shangji com estupefação enchendo seus olhos, pois ainda não haviam recobrado o juízo. Afinal, a luz do farol quase rasgou o céu, e as forças e cultivadores próximos ficaram chocados ao vê-lo. Saudações, imortal! Saudações, imortal! Todos os seres se curvaram diante de Gu Shangji com extrema sinceridade e respeito, como se encontrassem um imortal que desceu sobre os mortais, conforme declarado nas lendas. Dada a luz celestial flutuando ao redor do corpo de Gu Shangji, ele parecia altamente misterioso e místico, e era óbvio que ele não era um ser comum. Aos olhos dos residentes,
o evento foi tão maravilhoso quanto os arquivos e os rumores notarão. Inicialmente, todos foram atraídos pela luz divina, pensando que algum tipo de arma divina ocorreu devido ao fenômeno chocante, apenas para descobrir que era um misterioso homem de branco. Além disso, o nível de cultivo do homem de branco era insondável e, apenas parado, seus corações tremiam como se ele fosse o centro do mundo. Como todos os reinos inferiores acompanham quem ascendeu ao reino superior, eles foram naturalmente informados sobre os seres do reino superior. Claro, eles também sabiam que ascender ao reino superior era mais difícil do que descer ao reino inferior. Portanto, o jovem na frente deles era muito mais poderoso do que os seres antigos que estavam prestes a ascender, então eles instintivamente o perceberam como um imortal incomparável. A que devemos o prazer, imortal. Imediatamente, alguns bravos cultivadores colocaram as mãos em concha em direção a Gu Shangji e perguntaram. Seus olhos estavam cheios de imensa admiração e respeito com traços de cautela, pois temiam incomodar seu convidado. Então, Gu Shangji examinou os rostos atordoados dos seres vivos e cultivadores, nem um pouco surpreso. Apesar de usar o artefato destruidor de domínio, sua presença ainda aterrorizava aquelas pessoas. Pelo menos, apenas quem estava próximo poderia detectar a perturbação, mas graças à sua astúcia, ele já pensava em maneiras de lidar com isso, então não estava exatamente incomodado com isso. Este é o reino da estrela celestial. Ouvindo isso, Gu Shangji questionou brandamente enquanto movia levemente seus olhos ao compreender a linguagem deste reino. Como ele já estava no reino sagrado, entender a linguagem de outro reino não era nada difícil para ele. De fato, estamos no reino da estrela celestial, imortal. Um dos cultivadores que se aproximou de Gu Shangji era um grande homem barbudo que era do verdadeiro reino iluminado. Ele também era uma figura respeitada e influente na região. À pergunta de Gu Shangji, ele respondeu satisfatoriamente, enquanto mais pessoas apareciam de todas as direções, observando silenciosamente como eles ousavam não fazer barulho para não interferir no imortal. Oh, então este é realmente o lugar certo. Gu Shangji assentiu com um rosto sem emoção. Instantaneamente, a multidão estava no limite. Desnecessário dizer que descer para o reino inferior foi 1000 vezes mais difícil do que subir para o reino superior. E ouvindo como o imortal antes deles disse que ele veio ao lugar certo, eles perceberam como foi fácil para ele descer ao reino inferior. Com isso em mente, a admiração da multidão por Gu Shangji cresceu enquanto eles abaixavam ainda mais suas cabeças, não ousando dar mais uma olhada nele, enquanto sua expressão presunçosa e indiferente não era nada fora do comum para eles. Embora sua voz certamente pertencesse a um jovem, ele poderia ser um ser todo-poderoso que se cultivou por milênios. Pegar as estrelas e destruir o mundo não foi nada difícil para ele. E foi uma bênção dos deuses para o imortal falar com insetos insignificantes como eles. Diga-me tudo o que preciso saber sobre este reino. Consequentemente, Gu Shangji olhou para o cultivador de meia-idade diante dele e afirmou fracamente. Certamente, imortal, o cultivador de meia-idade não ousou questionar as intenções de Gu Shangji ou esconder nada dele. E assim, na frente da multidão, o cultivador de meia-idade disse obedientemente tudo o que sabia a Gu Shangji, sentindo uma sensação de alívio em seu coração.
Afinal, os seres mais poderosos possuíam personalidades pouco ortodoxas, e nenhum deles perderia tempo para questioná-lo como Gu Shangji fez. Em vez disso, esses seres poderosos simplesmente capturariam os cultivadores e realizariam a busca da alma neles. Portanto, o cultivador assumiu subconscientemente que o imortal antes dele era um dos bons que simplesmente não mataria os inocentes. O reino estelar celestial é dividido em 8 domínios: céu, terra, maravilha, rio, galáxia, universo, água e estéril. E agora, estamos no domínio maravilha. Abençoado com terras ilimitadas, o domínio das maravilhas possui vastidão infinita e milhares de anos de história, bem como forças que permaneceram por milhões de anos, incluindo raças, terras sagradas e montanhas místicas. Atualmente, a força mais dominante é o Illusion Gates. Seu antepassado primordial ascendeu ao reino superior há 800 mil anos, deixando a assustadora facção para trás. Além disso, existem outras 3 forças principais que são iguais entre si, mas são notavelmente inferiores aos portões da ilusão. Rapidamente, os olhos de Gu Shangji brilharam quando ele obteve informações sobre a distribuição de influência entre as forças da explicação do cultivador de meia-idade. Era tão típico quanto ele esperava. Quanto ao motivo de ele não usar o Soul Sart, foi principalmente porque o processo era um aborrecimento. Além disso, com tantos olhos nele logo após sua descida para o reino inferior, havia muitas incertezas para ele, e não apenas poderia economizar seu tempo e esforço, mas sua aparência também não pareceria a de um antagonista, o que poderia prejudicar gravemente seus planos futuros. Além disso, ele não seria capaz de descobrir o paradeiro da reencarnação do mortal trabalhando sozinho. Embora ele não soubesse dos métodos de Yuming Kong, sua prioridade agora era conquistar a força mais forte do domínio. Quanto à sua desculpa, em vez de procurar uma força caída que estava esperando para ressurgir e desenvolvê-la lentamente como um idiota, era obviamente muito mais eficiente controlar uma força que havia crescido completamente, e falhar em tal tarefa apenas indicava a falta de competência do tentador. Gu Shangji ficou perplexo porque qualquer protagonista iria querer começar de baixo, e isso fixou suas engrenagens. Então este é o domínio maravilha. Muito bem. Mantendo o olhar não afetado em seu rosto, Gu Shangji então acenou com a cabeça e perguntou: onde está Illusion Gates? Estou em dívida com seu antepassado primordial e desejo retribuir isso em meu desvio para cá. Conduza-me até lá e isto será seu. Enquanto ele falava, uma marca aterrorizante cercada por runas brilhantes e vigas douradas ocorreu em sua palma, emitindo uma aura arrepiante. Ao mesmo tempo, sua voz permaneceu monótona e calma, como se estivesse descrevendo um item sem importância. No entanto, essas palavras explodiram todos aqueles próximos como uma explosão enquanto suas mentes ficaram em branco, dominadas pelo choque e confusão, especialmente quando eles olharam para a marca dourada na mão de Gu Shangji. A maioria deles ofegou com força enquanto arregalavam os olhos cheios de paixão e zelo. Ouvimos isso, certo? Isso é uma arma de grau sagrado. Recompensando uma arma de grau sagrado para um guia de direção simples. Quem exatamente é ele? Na verdade, a força por trás desses cultivadores e seres vivos permaneceu por milênios, mas eles apenas possuíam uma arma de grau nobre iluminado e uma arma de grau de rei iluminado.
e para o misterioso imortal oferecer a arma do grau sagrado sem qualquer hesitação, era inimaginável o quão rico ele era. Imediatamente, como se seus olhos estivessem prestes a saltar, eles se encheram de uma inveja avassaladora, quase gritando sua vontade de levar Gushangji aos portões da ilusão. O que? Imortal, você tem conexão com Illusion Gates. Ouvindo isso, o cultivador de meia-idade antes de Gushangji ficou atordoado por um segundo, ainda surpreso. Logo, ele estava nas nuvens, com alegria e emoção estampadas em seu rosto. Coincidentemente, ele era um homem de Illusion Gates que foi designado para guardar uma cidade antiga, sendo o castelão da cidade. Anteriormente, vendo a luz celestial sendo lançada na vasta terra do céu, ele pensou que era um artefato divino e correu apressadamente, apenas para encontrar tal evento. Ele nunca esperou ter tanta sorte como o altamente misterioso imortal antes que seus olhos conhecessem o antepassado primordial de sua seita. Dado que seu antepassado principal era uma figura lendária 800.000 anos atrás, só fazia sentido que o imortal antes dele fosse da mesma época. Com isso em mente, o rosto do cultivador barbudo de meia-idade estava cheio de respeito. Ele suspeitava que Gushangji poderia ser um inimigo de Illusion Gates que desceu do reino superior para obliterar a facção deixada para trás por seu antepassado principal, mas a probabilidade era muito pequena. Além disso, a capacidade de Gushangji de descer do reino superior indicava o quão aterrorizante era sua verdadeira força. Era inquestionável que ele poderia viajar pelos reinos com um movimento de um dedo, então não haveria necessidade de ele fornecer uma oferenda tão deslumbrante. Assim, o cultivador de meia-idade estava convencido de que Gushangji era um velho conhecido do primeiro antepassado dos portões da ilusão. Um homem insignificante como eu não merece sua arma do grau sagrado, imortal. Já que você deseja visitar os portões da ilusão, então este insignificante é obrigado a levá-lo até lá. Coincidentemente, este insignificante é um oficial externo da Illusion Gates, e meu filho também é um talento conhecido na Illusion Gates. O nome do cultivador de meia-idade era Zhao. Naquele momento, ele olhou para Gushangji e se apresentou com humildade e satisfação, referindo-se a si mesmo como esse insignificante. Foi extremamente difícil para ele desviar sua linha de visão da arma do grau sagrado. Esqueça os outros cultivadores que estavam olhando para a arma, mesmo que ele a aceitasse, ele não seria capaz de protegê-la. Afinal, uma arma do grau sagrado, embora inestimável, seria apenas um obstáculo, pois atrairia hostilidade indesejada sobre si mesmo. Além disso, muitas forças precisavam de apenas uma arma do grau sagrado para se proteger, então, se soubessem que ele a possuía, certamente fariam qualquer coisa para aproveitá-la, e não havia como o imortal antes dele vir em sua defesa. Mais importante, ao invés de possuir uma arma de grau sagrado que ele não poderia manusear, ele achou o respeito do imortal mais valioso. Naquele instante, ouvindo a resposta de Zhao, cultivadores e seres vivos ficaram completamente pasmos. Na região, Zhao, como o castelão de Black Martial City, era conhecido por sua crueldade. Eles não ficaram surpresos com a forma como ele se referiu a si mesmo como este insignificante, mas por ele ter desistido voluntariamente da imensamente rara arma do grau sagrado, e eles não poderiam ter mais ciúmes dele. Oh, um verdadeiro cultivador do reino iluminado não movido por uma arma de grau sagrado.
Um olhar de aprovação surgiu no rosto sem emoção de Gu Shangji enquanto ele assentiu. Muito bem. Mostre o caminho. Bem, trocando um olhar de elogio por um cachorro leal no reino. Que acordo! Com isso, Zhao Wu revelou um rosto alegre ao ver o olhar de aprovação de Gu Shangji. Para ele, nada poderia ter sido mais importante, pois ele sabia que desistir de uma arma do grau sagrado pelo respeito do imortal definitivamente valia a pena. Talvez este dia até represente uma oportunidade para ele prosperar. Tendo isso em mente, Zhao Wu ficou ainda mais emocionado. Mas é claro, pouco ele esperava, Gu Shangji nunca teve a intenção de largar a arma do grau sagrado. Essencialmente, quando Gu Shangji examinou os cultivadores diante dele, ele percebeu que o mais forte entre eles era apenas o verdadeiro reino iluminado, então certamente nenhum deles ousaria aceitar a arma. Além disso, seu motivo oculto era simplesmente deixar a multidão ver o vínculo inabalável entre ele e o antepassado principal dos portões da ilusão, e que ele estava disposto a abrir mão de uma arma de grau sagrado por isso. Indubitavelmente, ele era ignorante e desinteressado quanto à identidade do antepassado principal dos portões ilusórios. Tudo o que ele queria era uma desculpa para polir sua identidade a fim de baixar a guarda do povo de Illusion Gates para que seus planos corressem muito mais suavemente. Talvez eles nem saibam desde quando seu ancestral principal construiu uma conexão comigo. Tudo o que preciso fazer é tagarelar sobre o que aconteceu no reino superior, e eles acreditarão instantaneamente. Mesmo que não. Bem, não que eu me importe. Com isso, uma luz celestial iluminou o céu, que depois Zhao Wu levou Gu Shangji para a cidade antiga em que ele morava. Retornar aos portões como ele previu que ganharia o respeito genuíno do imortal, levando a notável promoção de sua identidade em Illusion Gates. Com isso, Zhao Wu ficou mais alegre e encantado. Para Gu Shangji, um castelão que supervisionava uma cidade antiga que continha 1 milhão de residentes não passava de um cachorrinho bajulador. Apenas os ignorantes pensariam que estavam vendo alucinações, mas incontáveis cultivadores estavam profundamente com ciúmes de Zhao Wu, culpando-se por serem tímidos em se aproximar de Gu Shangji. Caso contrário, teriam sido eles que se tornaram o cachorrinho de Gu Shangji. Ah, o remorso que assombra meu coração! Muitos ficaram arrasados ao perder a oportunidade de agradar o imortal. Como tal, o evento que ocorreu na Terra Árida, como asas, rapidamente se espalhou por inúmeras cidades e forças antigas, causando grande tumulto. Tendo descido do reino superior, um misterioso imortal, que possuía uma força insondável, compartilhava um vínculo com o antepassado principal dos portões das ilusões e estava em dívida com o último. E agora ele estava indo em direção a Illusion Gates. Como um meteoro caindo no oceano, causando um violento tsunami que estremeceu a vasta terra, a notícia deixou todos os cultivadores absolutamente atordoados quando arregalaram os olhos e começaram a gaguejar. A partir de agora, Illusion Gates era percebido como a força mais dominante no domínio das maravilhas, dado que eles possuíam poder incomparável e força inigualável, ganhando o título de aceita superior. Se não fosse pela distribuição igualitária de poder das outras 3 terras sagradas, todo o reino das maravilhas teria caído sob o governo de Illusion Gates. E agora, ouvindo sobre como um imortal veio e alegou que ele era um aliado do primeiro ancestral dos portões da ilusão,
as outras 3 terras sagradas imediatamente se sentiram sem esperança quando os dias de sua rivalidade com os portões da ilusão estavam chegando ao fim. Afinal, a descida de Gushangji foi testemunhada por inúmeras pessoas, então não poderia ser mentira. Enquanto ele usava uma vestimenta branca esvoaçante com o rosto escondido pela névoa celestial, tudo nele falava de forma extraordinária, como se ele pudesse realmente destruir o mundo com uma palma. Após a notícia chocante, grandes distúrbios eclodiram em todo o domínio das maravilhas. Por outro lado, no domínio da água, a uma distância infinita do domínio das maravilhas, Ilminkong, vestida de branco com um lenço no rosto, estava em uma taberna pacífica e isolada em uma enorme cidade antiga. Revelando uma carranca, ela apagou os nomes de certas forças na palma da mão enquanto murmurava, a julgar pela linha do tempo, já é hora da reencarnação do mortal Oni aparecer e fazer um nome para si mesmo. Eu investiguei tantas dessas forças, mas nunca encontrei um talento com esse nome. Sinceramente, ela não tinha certeza sobre a localização exata da reencarnação do mortal. Portanto, o que ela poderia fazer agora era apagar os nomes da lista que ela fez. Agora, ela tinha 2 informações. Em primeiro lugar, a reencarnação do mortal Oni foi nomeada Jiangyang. Em segundo lugar, a reencarnação do mortal Oni possuía um físico assustador, que foi classificado como um Sacred Physique de acordo com os rumores, embora ela não tivesse certeza de que tipo de Sacred Physique era. Portanto, ela instintivamente assumiu a reencarnação do mortal Oni como um talento renomado, mas apesar de ter vasculhado as forças de todo o domínio da água, ela nunca ouviu tal nome. Perturbada, ela então decidiu procurar Jiangyang nos outros domínios. Princesa Mingkong, houve notícias do domínio Maravilha. Dizia-se que um ser poderoso do reino superior tinha uma conexão profunda com o antepassado principal dos portões da ilusão do domínio das maravilhas. De repente, um vago distúrbio ocorreu do lado de fora da taverna, seguido por uma voz de denúncia. O domínio das maravilhas. Ilmingkong disse com uma careta. Como a posição do reino da estrela celestial era bastante isolada, nenhuma facção do reino superior jamais notaria isso. Assim, sua jornada sorrateira para o reino inferior não atraiu atenção, e mesmo Gushangji não foi informado sobre isso. Portanto, Ilmingkong não se incomodou com a notícia, pensando que era simplesmente uma coincidência. Além disso, o antepassado principal dos portões da ilusão era um ser de decamilênios atrás, então ela não era de forma alguma relacionada a ele. Naquele momento, vendo que ninguém do Palácio Mortal veio procurar no domínio da água, Ilmingkong se sentiu aliviado. A Terra do Sol Extremo também é bastante famosa no reino da Estrela Celestial, então devo tomar nota disso. De acordo com os rumores, crescer em meio ao lótus verde purificador do mundo parece ser crucial para a reencarnação do mortal Oni, pois poderia ajudá-lo a evoluir seu físico. A seguir, Ilmingkong começou a planejar sua estratégia. Na pior das hipóteses, ela então vasculharia todos os 8 domínios do reino da estrela celestial. Afinal, ela trouxe especialistas suficientes como seus seguidores em sua viagem discreta para o reino inferior, então eliminar qualquer ameaça não deveria ser um problema. Capítulo 218, para seu próprio uso, tolerando o mal.
Justo quando todo o domínio das maravilhas estava em alvoroço por causa da chegada do imortal, uma atmosfera séria e grave estava se formando no majestoso e alto salão central entre as camadas de pavilhões nos portões da ilusão. No momento, os muitos líderes e anciãos atuais estavam reunidos aqui com rostos cheios de respeito e uma pitada de curiosidade. Acima deles estavam alguns monstros antigos que saíram do retiro depois de ouvir as notícias com status assustador e cultivo no reino sagrado. Eles eram seres extremamente poderosos que estavam escondidos nos portões da ilusão ao longo dos anos, para que não se revelassem facilmente. Hoje, eles foram acordados por seu atordoado soberano enquanto corriam para o palácio para assumir o controle da situação. Afinal, a notícia foi realmente tão chocante que eles não podiam se dar ao luxo de não levá-la a sério. Do lado de fora do palácio havia um grupo de discípulos brilhantes e jovens prodígios dos portões da ilusão, e seus olhos também estavam cheios de descrença e choque enquanto olhavam para Gu Shangji, que estava com os olhos fechados, como se estivesse descansando, vestindo uma roupa estranhamente calma. Expressão como se nada no mundo exterior importasse para ele. Ele estava exalando um forte senso de admiração e incredulidade. Ele poderia ser o imortal Rumores. Ele fica lá como se fosse de um mundo completamente diferente. Não é nenhuma surpresa que ele seja alguém em um nível diferente de nós. Isso é assustador. É a primeira vez que vejo um personagem assim. Os olhos de uma donzela pródiga estavam cheios de choque e admiração. Tal ser deve ter um cultivo insondável. Apenas sua respiração é capaz de enviar medo a qualquer um. Isso é muito mais horrível do que enfrentar alguém no Reino Santo naquela época. Receio que ele esteja ouvindo nossas palavras. Nossos ancestrais provavelmente também são seres assim. Eles continuaram murmurando enquanto ficavam atordoados ao ouvir os rumores de que um ser que teve uma relação com um antepassado 800.000 anos atrás desceu pessoalmente ao reino inferior para retribuir um favor. Foi tão chocante que só se atreveria a acreditar com os próprios olhos. Diante de sua admiração, elogios e palavras lisonjeiras, Gu Shangji não prestou muita atenção, como se não tivesse ouvido nada disso, já que ele já estava acostumado há muito tempo. Para ser honesto, ele esperava que alguém saltasse neste momento para interrogá-lo para que a situação não fosse tão chata. Saudações, soberano. Foi assim que as coisas aconteceram. Dentro do palácio, Zhao relatou tudo o que havia acontecido com uma voz excitada e trêmula. Ele conduziu Gu Shangji todo o caminho até os portões da ilusão, e mesmo que Gu Shangji não tenha dito nada durante a jornada, ele podia sentir que tinha algum apreço por ele. Foi por isso que ele não poupou esforços para explicar a cena quando Gu Shangji chegou a este reino inferior, e ninguém suspeitou que o assunto fosse falso. Em vez disso, eles estavam cheios de entusiasmo como Zhao. Ouvindo-o, o soberano dos portões ilusórios rapidamente voltou a si e gaguejou: "Posso saber como devo me dirigir a você?" Ele não duvidou das palavras de Zhao, já que o ancestral dos portões da ilusão naquela época também era uma figura lendária que deixou uma grande reputação no domínio das maravilhas e até mesmo no reino da estrela celestial. Portanto, era razoável para o ancestral ascender ao reino superior e encontrar um ser como Gu Shangji. Afinal, mesmo os veteranos que estavam atrás dele não conseguiam detectar a profundidade do cultivo de Gu Shangji,
que mostrava o quão poderoso ele era e o convenceu de suas suspeitas. Não há necessidade de falar sobre isso. Gu Shangji finalmente abriu os olhos com uma expressão calma que tinha um toque de impaciência. Enquanto falava, ele parecia indiferente e frio enquanto varria seus olhos por todos no palácio, fazendo com que alguns dos velhos do Reino Santo tremessem de medo. Como eles tremiam, eles não puderam deixar de dar alguns passos para trás porque não podiam suportar seu olhar, sem mencionar os outros que quase desmoronaram no chão sob sua respiração. Hoje, devo retribuir o favor de Shu Taishu. Esta técnica de criação de ilusão é uma técnica que seu ancestral e eu inventamos naquela época. Ele tem alguma dificuldade em descer para o reino inferior, então hoje, vou ensinar esta técnica para você em nome dele. Gu Shangji declarou categoricamente com uma expressão calma. Shu Taishu foi um nome que ele simplesmente olhou de relance no status magnífico na praça quando entrou nos portões da ilusão. De acordo com os clichês normais, deveria ser o nome do antepassado dos portões da ilusão se não houvesse nenhum erro, então a mentira casual de Gu Shangji não era sem fundamento. Asterisco 1, asterisco então, ele simplesmente acenou com a mão, e uma série de antigas runas douradas brilhantes apareceu de repente no vazio à sua frente, como se fossem um rio em constante evolução de vastas e profundas estrelas. Observando a cena, todos no palácio prenderam a respiração enquanto os jovens discípulos fora do palácio também estavam com os olhos arregalados e respirando mais rápido. Eles nunca esperaram que um imortal como ele fosse tão direto e revelasse uma escritura extremamente preciosa no vazio bem na frente de todos. Imediatamente, todos olharam atentamente para as antigas runas, tentando entender seu significado sem piscar. Estas não são mais tão simples quanto aquelas escrituras do Reino Sagrado. Ele contém um significado transcendente e um mistério que supera em muito o Reino Sagrado. Logo, um dos anciãos do Reino Quase Sagrado percebeu o mistério da Escritura, então ele não pôde deixar de arregalar os olhos e exclamar em descrença. Ele estava incrivelmente animado e emocionado. Ao vê-lo, os outros olharam rapidamente para ele sem hesitar, com medo de que pudessem ter perdido alguma coisa. Quanto à credibilidade das palavras de Gu Shangji, eles não duvidaram dele. Afinal, quem gastaria toda essa energia para descer ao reino inferior apenas para dar a eles esta escritura, a menos que a pessoa não tivesse um cérebro? A atitude de Gu Shangji deu a eles um sentimento de indiferença que era algo que eles achavam que uma pessoa de status superior deveria ter. Depois de apresentar a escritura a eles, ele silenciosamente fechou os dois olhos e não disse mais nada, ignorando tudo. Aos olhos de todos, essa era a imagem de alguém de status mais elevado, distante e frio. No entanto, muitos pensamentos surgiram na mente de Gu Shangji no momento, o que foi bastante interessante. Não se podia deixar de sentir que o ditado "nada neste mundo era de graça" era muito verdadeiro, muito menos uma recompensa tão grande que caiu do céu, tão naturalmente. A técnica de criação de ilusão era apenas um absurdo de Gu Shangji para enganar esses tolos para que cultivem. Embora seu plano parecesse simples e grosseiro, todos os seus passos eram perfeitos e até mesmo suas técnicas de cultivo eram as mesmas. No momento, mesmo alguém no reino do Rei Sagrado cairia em sua armadilha e cultivaria obedientemente usando seu método. Claro, qualquer pessoa normal definitivamente não teria nenhuma suspeita no momento,
já que não iria querer perder essa oportunidade, mas essa técnica de cultivo que Gu Shangji deu a eles era muito mais eficaz em controlar os outros do que qualquer escravo. Marque como era o mesmo que o Integralmente Immortal Might. Era um fato que os portões da ilusão foram transmitidos por pelo menos centenas de milhares de anos com raízes profundas, então se Gu Shangji quisesse assumir o controle dele, seria necessário algum esforço. No entanto, se ele optasse por suprimi-los apenas por seu cultivo, inevitavelmente provocaria forte resistência e poderia até chamar a atenção de outras facções, o que era contra suas intenções. Afinal, a principal razão pela qual ele desceu ao reino inferior foi por causa da reencarnação do mortal Oni, então antes disso, ele precisava se manter discreto. Foi por isso que ele decidiu usar esse método para fazer os portões da ilusão cultivarem por conta própria, para que fossem para seu próprio uso. Logo, de acordo com seu plano, as pessoas dentro do palácio tinham mais ou menos memorizado a escritura, e muitos dos jovens discípulos fora do palácio também fizeram o mesmo. Embora Gu Shangji mantivesse uma expressão calma por fora, ele estava realmente rindo por dentro. O soberano dos portões da ilusão até ficou ganancioso quando soube que foi deduzido por Gu Shangji e seu ancestral, então ele imediatamente o rastreou como uma herança a ser usada por futuras gerações de discípulos em seu cultivo. Em pouco tempo, eles já haviam entendido o mistério por trás dessa técnica de cultivo, que ultrapassou qualquer técnica de cultivo. Eles cultivaram antes. Quanto a Gu Shangji, ele parecia não ter visto o soberano rastreando a escritura, o que o fez dar um suspiro de alívio. O imortal é tão gracioso. Todo o Illusion Gets o manterá para sempre em mente. Estamos todos gratos? Logo, o palácio e até mesmo seus arredores externos estavam cheios de vozes agradecidas. Vendo Gu Shangji descer pessoalmente a este reino inferior para apresentar uma técnica de cultivo e retribuir um favor, todos ficaram cheios de admiração. É assim que é ter um coração honrado. Agora, eu retribuí o favor do irmão Taishu, Gu Shangji disse enquanto uma pitada de intriga passou por seu rosto. Então, sob a intenção do soberano e dos outros de fazê-lo ficar, Gu Shangji se contentou em ficar no pico mais alto dos portões da ilusão e, em poucos dias, o aspecto controlador dessa técnica de cultivo começou a surtir efeito. Seu alcance rapidamente engolfou todo o Illusion Gets a um ponto onde até mesmo o ancestral dos Illusion Gets com o cultivo mais poderoso ficou alarmado. Com seu cultivo no reino nobre e sagrado, ele poderia simplesmente varrer todo o domínio das maravilhas, tornando-o invencível, mas sem surpresa, ele não resistiu à tentação dessa técnica de cultivo. Assim, todo o Illusion Gets começou a cultivar esse técnica de cultivo. Além daqueles discípulos não qualificados. Olhando para a cena, Gu Shangji sentiu que era semelhante a quando ele controlava a família Blackrock e outros clãs no antigo continente celestial, mas os anciões e discípulos dos portões da ilusão ainda não haviam notado que estavam sendo controlados. Em vez disso, todos ficaram entusiasmados ao sentir que havia sinais de avanço em seu cultivo. Sendo um pouco brincalhão, Gu Shangji decidiu não revelar tudo a eles enquanto usava o técnica de cultivo para controlar o Savrinoff e Illusion Gets e dar algumas ordens. Quase metade do Under do Men estava realmente sob o controle de Illusion Gets, e agora,
isso significava que tudo estava sob seu controle também. A primeira coisa que ele precisava fazer naturalmente era procurar pessoas fortuitas em todo o mundo, porque a reencarnação do mortal estaria definitivamente escondida dentro delas. Como uma força dominante no domínio das maravilhas, a busca minuciosa dos portões da ilusão permitiu que ele reunisse muitas informações. No entanto, não foi o suficiente. Para restringir ainda mais o escopo, ele pensou em Jiang Shushu, a quem prendeu no mundo interior. Ela deve ter outros métodos para determinar a localização da reencarnação do mortal. Asterisco 1, asterisco dentro do mundo interior, sentada em uma enorme pedra, Jiang Shushu estava com os olhos fechados e seu corpo coberto por uma camada de luz divina nebulosa quando de repente sentiu uma flutuação no espaço. De repente, ela abriu os olhos frios que estavam cheios de ódio e intenção assassina, mas logo voltou à calma anterior, como se sua expressão agora fosse uma ilusão. Enquanto uma camada de ondulações se espalhava, o corpo de Gu Shangji saiu dela, ignorando a expressão dela agora. Enquanto isso, ela fechou os olhos e se recusou a olhar para ele, pois não estava disposta a ver este homem que a havia humilhado sem parar. Abra os olhos e olhe para mim. Gu Shangji abriu a boca e falou em um tom imponente. Você sabe as consequências. Se você desobedecer minhas ordens aqui, encontrará um destino pior que a morte. Jiang Shushu cerrou os dentes e olhou para ele. Ela entendeu qual era a consequência, então ela não se atreveu a desobedecer suas palavras e perguntou friamente, Gu Shangji, o que um monstro como você quer de mim? Durante esse período, ela pensou em uma maneira de romper este mundo, mas suas ações foram inúteis. A certa altura, ela caiu em tal desespero que realmente pensou que ficaria presa aqui pelo resto de sua vida, e agora no mundo exterior, havia alguém usando sua identidade para andar entre outros e tramando com Gu Shangji para condenar o mundo ao caos. Infelizmente, ela não conseguiu resistir no momento e só pôde aceitar seu destino de tormento. A única chance que ela tinha era o palácio proibido em sua mente, mas com seu atual nível de cultivo, ela não poderia ativá-lo, muito menos usar seus poderes. Quanto a se submeter a Gu Shangji, era ainda mais impossível, pois ela preferia morrer de idade enquanto sofria de tortura. Diga-me como posso encontrar a reencarnação do mortal Oni. Gu Shangji foi direto ao ponto, pois não estava com disposição para bobagens. Ouvindo-o, Jiang Shushu ficou atordoado e incrédulo. Ele não apenas encontrou alguém para se passar por mim, como agora está de olho na reencarnação do mortal. Ele realmente tem muita coragem. Não sei. Ela balançou a cabeça, dando a entender que não fazia ideia. Oh, você realmente não sabe. Ou você está fingindo. Ele não pôde deixar de rir. Se eu soubesse onde está a reencarnação do mortal, já teria saído para procurá-la há muito tempo. Então, eu não estaria aqui, presa por você, ela respondeu friamente. O pensamento de sua inocência sendo destruída por este monstro imediatamente a encheu de tristeza e ódio, pois ela mal podia esperar para morrer com ele. Como sucessor do Palácio Mortal, como você pode não saber? Santa Chuchu, neste ponto, você não desistiu do fato de que pode escapar deste lugar. Gu Shangji disse categoricamente enquanto a provocava impiedosamente. No entanto, ela permaneceu calma e declarou, não importa se eu posso escapar ou não.
Mesmo que eu saiba, não vou falar sobre isso. Eu não vou ajudar o inimigo, então você pode simplesmente desistir, Gu Shangji. No momento, ela ainda não sabia que Gu Shangji já havia deixado o reino superior e estava indo em direção ao local de onde a reencarnação do Mortal Oni iria emergir, porque nem ela sabia nada sobre isso. A busca pelo Mortal Oni dependia do método secreto e da instrução do Mortal Palace, bem como de seu talento. Além disso, na maioria das vezes, não precisava da intervenção do Palácio Mortal, porque a reencarnação do Mortal Oni poderia se destacar de várias provações e retribuições por sobrecarregar seus pares, o que o tornaria uma figura deslumbrante. Gu Shangji franziu as sobrancelhas, pois parecia que Jiang Chuchu realmente não sabia disso. Afinal, em seu mundo interior, ele podia sentir as flutuações sutis de cada emoção dela. Mais importante, de sua perspectiva, o método secreto do Palácio Mortal não era melhor do que usar o sistema para procurar a reencarnação do Mortal Oni. Afinal, ele poderia determinar com precisão onde estava a reencarnação do Mortal Oni pela quantidade de fortuite que ele possui. No entanto, seria como procurar uma agulha no palheiro e, antes disso, Jiang Chuchu também nunca havia visto a reencarnação do mortal como ele. Gu Shangji, você já sabia sobre o lugar onde a reencarnação do Mortal Oni vai aparecer? Olhando para a expressão dele, ela não pôde deixar de se sentir chocada ao ter algumas suspeitas. Como ele é mais rápido que o Palácio Mortal? Como ele fez isso? Não só sei, como já estou lá. Nesse ponto, ele não tinha nada a esconder, então sorriu levemente com algumas dicas de intriga. Qual é o problema? Você está preocupado que eu encontre a reencarnação do mortal primeiro e o mate. Se você me implorar, ainda posso dar a ele uma morte mais relaxante. Ao ouvi-lo, Jiang Chuchu sentiu um arrepio na espinha e seu rosto empalideceu ao sentir uma aura assassina casual. Os métodos do Mortal Oni não são algo que você possa imaginar. Mesmo que você mate a reencarnação do mortal nesta vida, ele pensará em outra maneira de voltar. Você nunca vai vencer o mortal, ela não pôde deixar de refutar. Desde que ela cresceu no Palácio Mortal, ela entendeu o quão poderoso era o mortal. Ele era quase invencível. Mesmo que parecesse que Gu Shangji estava em vantagem no momento, ele ainda não era páreo para o Mortal Oni, que poderia reencarnar várias vezes. Então, Gu Shangji não pôde deixar de rir e disse, falando nisso, agora que eu pelo menos conto como seu homem, se o Mortal Oni me matar, você será inabalável. Eu realmente me pergunto o que o Palácio Mortal tem alimentado você todo esse tempo. Ele é apenas o mortal, mas é o suficiente para você tê-lo tanto. Jiang Chuchu, você conhece o propósito de cuidar de você desde criança. É para ser uma ferramenta para o mortal. Você realmente é desprezível e sem vergonha. Ouvindo suas primeiras palavras, ela não estava mais tão calma quanto antes, enquanto seu rosto mudava de repente. Ela não podia acreditar que ele disse essas palavras, mas ele ainda manteve uma atitude indiferente. No entanto, ela não pôde deixar de se sentir perdida ao ouvir suas palavras. Ele está certo? Qual é o propósito de me nutrir desde criança? Não importa o que aconteça, seu relacionamento com Gu Shangji no momento se tornou muito complicado. Ela o odiava profundamente porque ele era o sucessor das artes demoníacas, que estava destinado a causar o caos no mundo.
Era seu dever expurgá-lo para o povo e restaurar a paz. Essa era a filosofia com a qual ela havia sido incutida desde a infância. Você é apenas uma ferramenta. Você já pensou em viver para si mesmo? Ao vê-la caindo em confusão, Gu Shangji não se importou com o caos e riu. Uma ferramenta. Foi o que Wang Zijin me disse naquela época, dizendo que ela não queria ser uma ferramenta. Um escravo. Jiang Chuchu ficou um pouco atordoada, mas rapidamente dissipou os pensamentos perturbadores de sua mente e recuperou a compostura. Ela o encarou friamente e respondeu, mas ainda sou a sucessora do Palácio Mortal. O propósito da minha existência é manter a justiça das pessoas e a paz do mundo matando monstros como você. Oh, então eu vou ficar aqui, mas você tem o que é preciso para me matar. Como um desperdício de espaço, como você ousa falar isso com arrogância? Gu Shangji zombou com desdém. Se você não pode nem me matar, como pode manter a justiça para o povo? Quantas pessoas morais existem neste mundo? E você acha que o que eles fazem é justo? Como é que eu não vejo você matando eles? Pelo que viu, o Heart de Jiang Chuchu era bastante instável, o que lhe deu uma grande oportunidade de aproveitar. Você, ouvindo-o, ela podia sentir sua respiração parar quando ela quase cerrou os dentes. Esta foi a primeira vez que ela foi chamada de desperdício de espaço, mas ela não conseguiu refutá-lo. Estou errado. Você não passa de um desperdício de espaço. Você só pode olhar para mim e não fazer nada sobre isso. Você tem a menor consideração pelo resto das pessoas que estão fazendo o mal. Você diria que suas ações são equivalentes a tolerar o mal neste mundo. Você acha que é digno de seu status? O que te torna diferente de mim? Com um sorriso, ele continuou a questioná-la, cada palavra atingindo diretamente seu coração. Ele também notou algo interessante. Parte do fortuito da reencarnação do Mortal One seria danificado devido à instabilidade do Heart de Jiang Chuchu, o que significava que seu fortuito atual veio de todos os seres vivos deste mundo que o reverenciavam. Naturalmente, Jiang Chuchu ficou mais pálido depois de ouvir suas palavras.